Prezados companheiros espíritas do estado do Ceará, dando continuidade à nossa exposição biográfica, lembrar aos companheiros que, ao terminar o científico do Liceu do Ceará, nós resolvemos fazer, naquela época não existia quase faculdade aqui no nosso estado, entre elas tinha de direito, mas eu não queria fazer direito. Resolvi fazer contabilidade, que naquela época é maneira de se encontrar com maior facilidade uma colocação, um emprego. Então eu fui para o Colégio Fênix Caixeiral e me matriculei no curso de técnico em contabilidade. Nós então fizemos 3 anos, de 1954 a 57, lá na Fênix Caixeiral, o curso de técnico em contabilidade. Concluímos, e quando concluímos o curso, automaticamente não demos continuidade a outros cursos escolares. Quer dizer, o meu futuro é emancipação econômica. E naquela altura, nós então, acompanhados de meu pai, eu arranjei várias colocações. Uma primeira colocação ainda, jovem, foi na firma Atlas S.A. Era uma casa em que vendia produtos elétricos, radiofônicos, que naquele momento estava sendo coqueluche de todos os cearenses. Não existia televisão, não existia essas coisas, então quem tinha cursos de contabilidade tinha facilidade de assinar os documentos relativos aos grandes financeiros das empresas. Dali, da Atlas S.A., eu então fui trabalhar numa outra firma, agora já não era mais uma firma, nessa área de radiofonia, era de motores à explosão. A firma chamava-se Ramalho e Companhia Limitada. Nesta firma nós passamos aí uns 2 ou 3 anos, cujo responsável direto pela parte de motores, essas coisas para puxar água, era a coisa que todos necessitavam. Então eu comecei a trabalhar com um técnico muito extraordinário, espírita. Ele era o Sr. José Vieira. Passamos uns 3 anos mais ou menos trabalhando nessa firma, aprendemos muito, viajamos bastante, porque normalmente ele ia montar motores para puxar água pelo interior desses sítios, nessas coisas. Então foi bom, porque nós passamos a ter um relacionamento de conhecimento com várias pessoas fazendeiras e proprietários de terras no interior. Quando eu regressei, eu tinha um convite para trabalhar agora numa firma diferente, numa firma em produtos de óculos, joias, de relógio, uma relojoaria. E automaticamente eu aceitei e fui trabalhar no Garantido, uma firma dirigida por 2 portugueses, o Salvador e o seu Inácio, e ali eu fui localizado da empresa no setor de preparação de óculos. O técnico de lá me deu algumas noções, alguns estudos, eu aprendi facilmente e fiquei tomando conta desta parte. Chegavam as receitas, eu então preparava, porque existiam máquinas, existia tudo para cortar o vidro, então preparar os sistemas de óculos e eram encomendados para as pessoas que nos buscavam. Aí, passada uma temporada, e por volta mais ou menos de 1953, resolvi me afastar desta empresa, porque apareceu uma outra oportunidade agora diferente. Esta oportunidade que apareceu foi de ser relojoeiro. Então, fiz uns treinos, treinei bastante, aprendi a profissão e passamos a trabalhar com oficinas próprias. Quer dizer,
naquela época, consertando os relógios que apareciam. Nesse período, quando foi mais ou menos de 1956 para 57, nós então assumimos a presidência da União Espírita Cearense. Aí, quando assumimos a direção da União Espírita Cearense, em 1957, nós tivemos que automaticamente nos afastarmos de certas funções. Primeiro porque o meu tempo todinho era consagrado a restaurar, a criar departamentos que pudessem crescer como movimento espírita no Estado de Ceará através de um órgão federativo. E graças a Deus tudo caminhou muito bem, e nesta época era o presidente da União ainda, quando eu adentrei para a União, era o senhor Francisco Carlos de Oliveira. Ele que era o presidente que ia deixar e transferir a presidência para a nossa pessoa. Bom, depois de 3 ou 4 anos que nós estávamos na direção da União, um cidadão doou para nós, da União Cearense, um hospital psiquiátrico com 40 leitos para os pobres, para as pessoas que não podiam pagar. O hospital ficava lá na Bela Vista. O hospital chamava-se Antônio de Pádua. E ali eu fiquei colocando pessoas para dirigir o hospital. Eu não fui logo assumir o hospital. Só que houve uma reforma dos estatutos, porque nós tínhamos um convênio com o órgão federal e eles exigiram certas coisas que não dá para que eu pudesse assumir os dois, assumir a União e assumir o hospital. Fiz todas as reformas, e quando foi no ano 1957, já no começo, no final do ano, eu então tive que assumir a direção de um hospital que eu nunca tinha assim, comando de uma instituição, principalmente na área de psiquiatria, que eu ia trabalhar com médico, enfermeiro, mas tinha que ser, porque o presidente da União tinha que ser o presidente automático lá do hospital. Mas graças a Deus, que quando eu adentrei, conheci vários companheiros espíritas e levei comigo um homem extraordinário. Ele era médico e, como médico, eu levei, ele resolveu me acompanhar para o hospital para ser o diretor médico de lá. Bom, daí começou a minha vida, agora já por outros rumos. Ficamos então no primeiro lugar de reorganizar o hospital, porque o hospital estava passando uma fase crítica muito grande, dívidas, tudo isso. E o doutor Otto Chaves Bastos, que foi o médico diretor que eu botei, que ele assumiu, passou a me acompanhar com as nossas entrevistas nos bancos, que é a cidade de Rio de Janeiro, etc., e criar fazer um trabalho de parcelamento dessas dívidas e tudo isso. E graças a Deus que o nosso diretor, quer dizer, o nosso coordenador do serviço lá do hospital, do setor de empregados, ele era um grande amigo que eu conquistei na época que eu servi o Exército, em 1953, no 23 BC. Quando eu assumi essa coisa, eu conheci esse companheiro. E ele já era advogado nesta época. Resultado é que um dia ele me procurou e pediu para sair do hospital. E automaticamente eu lastimei bastante, porque ele era muito amigo, mas ele saiu, não veio por outra coisa, não. Assumiu a superintendência do INSS no estado do Ceará. Ele, o doutor Marcel Brito. E assim que ele assumiu, a primeira coisa que ele fez, o primeiro ato foi mandar me chamar lá do hospital para ir ao encontro com ele. Aí surgiu uma nova era para a Casa de Saúde de Antônio de Pádua. A Casa de Saúde de Antônio de Pádua ficou com os leitos lá, reservados para os pobres, de graça,
e ao mesmo tempo o Dr. Maciel Brito, superintendente, passou de 90 para 150 leitos na época. E isso trouxe uma renovação total. Bom, ali tem uma história em particular que daqui a algum tempo nós podemos até trabalhar só sobre esse caso aí. Mas ficamos então presidente da União e ao mesmo tempo presidente do hospital. Então as viagens começaram a acontecer. Eu precisava ir ao Rio de Janeiro para defender o hospital, tratar de assuntos do hospital, porque aquele tempo tudo era totalmente diferente do dia de hoje, e eu tinha que ir. Resultado, nessas viagens, foi boa para mim, porque amadureci muito diante dos novos contatos com pessoas de grande porte no Rio de Janeiro, que naquele tempo a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Resultado que isso foi passando, e nós então, ao voltar dessas viagens para Fortaleza, nos dedicávamos corpo e alma ao movimento espírita, nunca abandonamos, porque o papai sempre estava a nos cobrar na área infantil e na área juvenil, e ele chegou a fundar uma mocidade espírita em 1948. Quando ele fundou essa mocidade, tinha 40 jovens naquela época participando. E outra coisa, um ponto que eu queria tocar para você, naquela época ninguém tratava os jovens lá da nossa mocidade pelo nome, trabalhava com família Borges, família Passe, família Mota, cada um, o jovem que vinha daquela família, a gente os tratava pelo nome nas reuniões que se fazia de estudo e tudo isso. Então, foi um período de grande prosperidade para o movimento espírita do Ceará. Digo só para vocês que nós chegamos a ter 15 mocidades espíritas funcionando na capital, fora as do interior. E passamos então a frequentar congressos espíritas, que eu nunca também tinha participado, vamos agora com a presidência da União, e eu resolvi também acompanhar o diretor do Departamento de Infância e Juventude, naquela época, a fazer encontros, congressos, montar estruturas de crianças, como no caso da Paraíba. Nós tivemos que nos convidar, não, o de Alagoas, desculpe, o Grande de Alagoas nos convidou para fazer um curso para evangelizador da área da infância e juventude. Quer dizer, vocês notaram que o Estado de Ceará estava tão bem firmado nessa área educacional espírita infantil e juvenil, que outros estados nos chamavam para promover cursos naquelas regiões. Passamos lá em Alagoas 3 dias. Fizemos cursos, montamos tudo direitinho, deixamos tudo lá e voltamos novamente para Fortaleza. Agora já com maiores experiências, porque agora as experiências que nós adquirimos lá na Paraíba foi notável para nós, porque nós passamos até agora, digamos assim, uma união com o movimento espírita do Nordeste. E naquele tempo era dividido em 4 regiões pela FEB, e nós fazíamos parte do Nordeste. Bom, então, para que vocês tenham uma ideia, nós então passamos a fazer visitas para todas as regiões do estado do Ceará. Todos, sem que vocês possam ter uma vírgula qualquer. Assim, queridos companheiros, a nossa vida espírita e mesmo profissional, ela foi espetacular. E eu ainda tenho muitos detalhes para dar para vocês. Tenham paciência que vocês vão ter muitas coisas bonitas para apreciar da nossa vida nesta reencarnação.